Camaradas, bem-vindos a mais um vídeo de introdução à inteligência artificial. Agora eu vou apresentar para vocês um notebook sobre algoritmos genéticos. Esse notebook ele está disponível na descrição do vídeo. Ele foi criado com base nas notas de aula da disciplina Introdução à Inteligência Artificial, que eu utilizo para poder explicar o que são os algoritmos genéticos e como funcionam as etapas desse algoritmo, né? E a codificação foi feita baseada na biblioteca, né, ou pacote DEEP, tá? Ele está disponível aqui no notebook, nesse link, tá? E tem exemplos, né, de codificação sobre algoritmos genéticos, tá? Nesse site. Então, olha só, o que são os algoritmos genéticos? Então, olha só, os algoritmos genéticos são uma técnica de computação evolucionária que serve para a busca de soluções para problemas de otimização. Só que, quando a gente aplica o algoritmo genético, a gente não tem uma garantia que a solução que a gente encontrou é a solução ótima. Então, é uma solução aproximada. Então, a gente vai empregar os algoritmos genéticos a problemas nos quais não é conhecido um algoritmo que encontre a solução ótima em tempo polinomial, tá? Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é importar os pacotes que a gente vai precisar, né? Então, a gente vai precisar de instalar o pacote DEEP e importar os módulos que a gente vai precisar, tá? Então, a gente vai executar aqui o primeiro, tá vendo? Aí ele vai executar, vai instalar, né? Só que para a gente aplicar o algoritmo genético, né, a gente vai precisar selecionar um problema. Então, olha só, o problema que eu vou utilizar é o problema do caixeiro viajante. Né? O problema do caixeiro viajante, a gente tem uma série de cidades, né, um conjunto de cidades, e essas cidades, todas elas estão conectadas. Né? Existem estradas para ligar todas essas cidades. E a distância entre essas cidades é conhecida. E o caixeiro viajante ele tem que encontrar o menor caminho, né, que vai passar por todas as cidades uma única vez e retornar para a origem. Tá? Então, olha só, para poder fazer isso, né, eu criei aqui uma função para gerar o grafo, né, para representar as cidades e a distância entre essas cidades automaticamente. Então, vai gerar uma matriz com as distâncias. Tá? Então, essa aqui é a função que gera a matriz. Tá? As distâncias eu coloquei fixo aqui na chamada para ser valores aleatórios entre 10 e 100. Tá? Porque aí eu já vou deixar isso fixo, mas eu poderia alterar aqui no meu código, né, os valores aqui das distâncias, tá? Vai gerar aleatoriamente. E eu posso escolher, né, o número de cidades. Tá? Então eu vou executar aqui, tá? O 2, aqui, ó, digite o número de cidades. Então, vamos colocar uma quantidade grande de cidades. Vamos colocar aqui 20 cidades. Tá? Aí ele gerou, né, a minha matriz que chama cities. Então, olha só, como que funciona os algoritmos genéticos. Então, olha só, basicamente, a técnica é inspirada na seleção natural, né? Apenas os indivíduos mais aptos sobrevivem, né? No cruzamento para gerar novos indivíduos, né? E na mutação também. Né? Então, as três principais partes aí, seleção, cruzamento e mutação. Porque é o seguinte, os indivíduos mais aptos, eles vão ter uma chance maior de reproduzir. Tá? Só que antes da gente entrar aí na execução do algoritmo em si, primeiro a gente tem que identificar a representação dos indivíduos. Os indivíduos, eles vão representar as soluções possíveis. Tá? E na verdade eu vou ter o quê? Eu vou ter uma população de soluções. Tá? E as soluções que tiverem a maior aptidão, né, mais adaptadas, né, é que vão sobreviver. Tá? E que vão
ter maior chance, né, de acontecer o cruzamento e sofrer mutação. Tá? Então, basicamente, qual que vai ser a representação do meu indivíduo? Então, meu indivíduo, né, ele é uma sequência de, igual lá o cromossomo, né? Então, a gente pode chamar esse indivíduo também de cromossomo. Ele é uma sequência de genes, né? E esses genes representam características. Né? No nosso caso, do problema do cacheiro, né, do cacheiro viajante, cada gene é uma cidade. Então, lá no genótipo, lá, né, cada um dos atributos ou cada uma das características vai ser uma cidade no problema do cacheiro. E o fenótipo é que aquela sequência de cidades representa uma rota, tá? Que a gente consegue calcular o custo daquela rota, né? Com base lá no grafo que foi gerado anteriormente, né? No caso, representado por uma matriz. Então, olha só. Aqui é definido como a população e os indivíduos vão ser gerados. Então, olha só, a primeira coisa que eu preciso saber é que no caso aqui, o fitness, né, eu criei aqui fitness min, que eu vou utilizar porque eu quero minimizar, eu quero encontrar o menor caminho. Então, por isso que eu utilizei o peso aqui menos 1. É claro que eu posso criar com base no fitness aqui, né, mais de um elemento que eu queira otimizar, né? Que eu estou otimizando um só, que é a distância. Então, aqui no caso, os pesos aqui é uma tupla, tá? E tem um elemento só, que é menos 1. Poderia ter mais elementos aqui, então eu coloquei o peso menos 1, porque eu quero minimizar. Se eu quisesse maximizar, eu quero mais 1. Esse fitness aqui é a aptidão. Então, quanto menor o custo, né, do caminho, da rota, né, maior é a aptidão do meu indivíduo, mais apto ele está. Então, o meu indivíduo, né, ele vai ser uma lista, né, de características, né, que o fitness dele vai ser calculado para minimizar, com base em fitness min. Aí é o seguinte, cada atributo, né, então cada característica, cada gene é um atributo inteiro, que eu estou definindo aqui. Ó. Atributo inteiro é um nome que eu estou dando, né? Que vai ser gerado aleatoriamente na hora que eu for gerar um indivíduo, com valores entre 0, né? E num CITES menos 1. Porque eu estou utilizando o índice na matriz, né? Que vai de 0 até o número de cidades menos 1. Eu vou ter lá uma matriz quadrada para representar o grafo das cidades, tá? Aí aqui eu defino como que os indivíduos e a população é gerada. Então, o indivíduo, né, ele vai ser criado a partir de indivíduo, esse aqui, né, que é uma lista de características, né, de cidades. Cada uma dessas características é um atributo inteiro, né, igual esse aqui, ó, que eu defini aqui, que é gerado com valor aleatório entre 0 e num CITES menos 1. Né? E a quantidade de características que eu tenho, né, de genes, é num CITES. Tá aqui. E aqui está a geração da população. Né? A população vai ser formada por esses indivíduos. Né? Individual, que eu chamei aqui. Né? O individual é meus indivíduos. E aqui, population. Cada um, todos esses aqui têm dependência entre si. Né? Então, eu vou executar aqui para ter os elementos, né, que eu vou utilizar para a geração dos meus indivíduos da população. A população ainda não vai ser gerada. Então, olha só. Como que eu vou calcular a aptidão? Né? Então, eu vou ter que escrever uma função para calcular a aptidão de cada indivíduo. Então, eu criei uma função aqui que eu chamei de evalRoute, tá? Para avaliar a rota. Ela recebe um indivíduo, né? Individual, né? Ou seja, recebe uma rota. Aí começa o custo com 0, né? E aqui vai calculando, né? Vai somando a distância entre as cidades, né? Com base naquele indivíduo, né? Aí, se, por exemplo, acontecer de encontrar a cidade repetida, alguma coisa desse tipo, tem uma penalidade, que aí é somado aqui 1 milhão no custo, né? Porque no caso não é uma solução. Então a minha população, ela não é formada só
de soluções possíveis, né? São soluções candidatas, mas não quer dizer que aquela solução que está ali é realmente uma solução do problema, né? Pode ser que ela seja inválida, se eu for analisar com detalhes. E aqui retorna uma tupla com o custo, que no caso eu estou tentando minimizar, que eu chamei aqui de cost, né? Só tem um elemento, né? Poderia ter mais, né? Eu tenho que utilizar a tupla aqui porque é um padrão da biblioteca, né? Do meu pacote lá que eu estou utilizando. Tá? Então também tenho que executar isso aqui, né? Para carregar essa função. Tá? Beleza. Agora a gente vai para o processamento do algoritmo em si, né? Então, olha só, a gente vai ter uma população inicial que vai ser gerada, e aí a gente tem um loop do nosso algoritmo, né? Que a cada iteração a gente vai ter gerações diferentes, a gente vai ter indivíduos diferentes, conjuntos de indivíduos diferentes, né? Porque vai havendo cruzamento, que vai formar novos indivíduos, vai ter mutação, e a gente vai ter nova população. Apenas os indivíduos mais aptos vão sendo mantidos, né? E a gente pode ter aí também algum procedimento, né, para manter, né, alguns indivíduos aí que estejam menos aptos para manter a variabilidade, né, da nossa população, né, a variabilidade genética. Então, olha só, o que acontece? A gente vai, a cada iteração, avaliar a aptidão. Com base na aptidão, vai haver a seleção, né? Os indivíduos com maior aptidão, né, vão ter maior chance de recair sobre eles, né, ser aplicado sobre eles os operadores genéticos, né, cruzamento e mutação. Não quer dizer que os outros não tenham chance, porque pode acontecer também, né? Aí, a cada iteração do algoritmo, a gente vai ter gerações diferentes. E a gente vai ter aqui o critério de parada. Se o critério de parada foi atingido, retorna o melhor indivíduo. Caso não seja atingido, né, a gente vai para a próxima geração. O critério de parada aí pode ser o número de gerações. Tá? Então vamos lá. Ó. O que é o cruzamento? Né? O cruzamento. Aqui eu coloquei a representação, né, de dois indivíduos, né, da minha população. Se eu tivesse aí 5 cidades. Então isso aqui seria uma rota, né? Vamos supor que eu parti do 1, né? Aí vai. Eu estou na cidade 1, vou para a cidade 0, depois vou para 4, depois vou para 3, depois vou para 2, depois eu volto para 1. Tá? É como se fosse um ciclo. Eu poderia partir de qualquer uma dessas cidades, né? Vamos supor, partir da 4, né? Saí da 4, fui para 3, depois fui para 2, depois 1, depois 0, voltei para 4, tá? É só para representar uma rota, tá? Então eu tenho duas representações distintas de rota, tá? Aí eu tenho um ponto de cruzamento. Esses dois indivíduos aqui foram selecionados, né? Então vai haver o cruzamento, pego uma parte desse indivíduo e combino com uma parte do outro indivíduo, né? É assim que funciona, né? Aí a gente coloca que a gente tem dois novos indivíduos, né? A mutação, né? No caso, um ou mais genes vão ser, pode sofrer mutação. No caso, eu posso pegar, selecionei aqui, por exemplo, o primeiro gene aqui, né? E ele foi mutado para um valor aleatório, 4. Gerou um indivíduo que não é solução, tá? Porque tem repetição de cidade aqui na minha rota, né? Mas só que lá no contexto da minha população pode acontecer um cruzamento com outro indivíduo e gerar uma solução válida, tá? A gente não pode descartar esse indivíduo simplesmente, tá? E no caso do cruzamento aqui, a gente pode ter mais pontos de cruzamento. Aqui eu tenho um único ponto de cruzamento, tá? Então, no caso lá, aqui eu tenho com 5, eu tenho um indivíduo com 5, né? No caso, como eu selecionei 20, então eu tenho 20 cidades, né? Sequência de 20 cidades. Agora aqui é o processamento do algoritmo, né? Aqui eu estou definindo, ó, como que vai ser avaliado, né? Então, ó, a avaliação evaluate vai ser, eu vou utilizar a função evalRoot, né? Para seleção, né, eu estou utilizando o método de seleção de torneio, né? E vão estar 3 indivíduos, né, disputando por torneio, tá? Aqui eu tenho o cruzamento, né, mate, que é com 1 ponto. Se você utilizar aqui, você pode mudar, né, por exemplo, 2 pontos, tem isso aqui já pronto, é só pesquisar na biblioteca.
Então, um ponto de cruzamento. E aqui a mutação, né? Mutate. Que aí eu estou utilizando aqui a mutação vai ser um valor inteiro, né? Entre 0 e o número de cidades menos 1. Tá? Aqui é o seguinte, você pode criar suas próprias funções para cruzamento e para mutação também, igual a gente fez aqui com a de avaliação, evalRoot. Tá? Aí aqui eu coloquei só início da execução do algoritmo, né? Execução do algoritmo genético. Aí eu coloquei aqui número de gerações, eu coloquei 100. Aqui é o tamanho da população, né? Que é 50. Aqui é a probabilidade de cruzamento, 0,7. Né? E aqui a probabilidade de mutação, que eu coloquei 0,2. Tá? Aí aqui eu gero minha população inicial, né? Aqui eu vou mandar exibir, né, as estatísticas, né? Estatísticas durante a execução do algoritmo, né? E aqui eu estou chamando a execução do algoritmo genético, né? Durante o número de gerações que eu defini aqui, que são 100 gerações, tá? E aí ao final, né, eu vou mandar exibir uma rota, né, e o custo da rota, né, da melhor rota. Então vamos lá, vamos executar agora. Então, ó, vocês podem ver, né, aqui é o que vai ser exibido, né? Aqui é o valor, aqui é o número da geração, aqui é o número de elementos que foram avaliados, tá? Para acontecer a seleção. Aqui é o valor médio das soluções, né, das respostas. Aqui é o desvio padrão. Aqui é o valor mínimo. Aqui é o valor máximo. Então, olha só, o que me interessa é o mínimo, porque eu estou tentando minimizar o custo da rota. Ao longo das gerações, né, o custo da rota ele vai decaindo, porque quanto menor o custo, maior é a aptidão do indivíduo. Né? Então, ele tem maior chance de se manter na população, de cruzar com outro indivíduo e de sofrer mutação. Né? Então, vocês podem ver que está decaindo. Só que a gente tem um pequeno problema aqui. Vocês podem observar que está acima de 1 milhão, né, o custo. E se vocês lembrarem direitinho, né, o 1 milhão aí é a penalidade por repetição de cidade que está lá em evalRoot. Tá? Então, existem cidades repetindo. No início, existe muita repetição, tá? Porque os indivíduos são criados aleatoriamente, né? Aí depois ela vai reduzindo, né? Só que eu não consegui eliminar a repetição. Então essa rota que eu encontrei aqui, ela não é solução para o meu problema, porque existe repetição, ó, 18, 18. Então eu estou passando numa cidade 2 vezes e existe uma cidade que eu não estou passando. Então o custo aqui é superior a 1 milhão. O que eu poderia fazer, né, para resolver esse problema e fazer com que o algoritmo genético consiga encontrar uma solução válida? Eu poderia, por exemplo, aumentar o número de gerações, aumentar a probabilidade de mutação, aumentar a probabilidade de cruzamento e poderia fazer mudanças mais profundas. Por exemplo, mudar a forma com que o cruzamento é realizado. Por exemplo, ao invés de fazer o cruzamento em um único ponto, fazer um cruzamento em 2 pontos. Né? Poderia criar minha própria função de cruzamento. Poderia mudar a forma com que a mutação é realizada, né? Inclusive também criando a minha própria função de mutação. Mudar também a forma de seleção. Poderia mudar a forma com que a população inicial é gerada, que também influencia muito. Né? Mas só que eu vou fazer uma coisa que é bem mais simples. Eu vou mudar a semente de geração do valor aleatório, dos valores aleatórios. Tá? Vou mudar de 64 para 32 e vamos ver se isso ajuda. Né? Então eu vou clicar aqui, né?
Ó, agora, né, vocês podem ver que aqui, ó, no início aqui, ó, tem muitas repetições, né? Inclusive aqui, ó, o desvio padrão aqui é muito alto, né? Aí ao longo das gerações, né, vai caindo aqui o custo, né? Vai caindo o custo, tá vendo? Aí chega aqui num ponto, ó, que ficou mais ou menos igual ao outro, né? Chegou aqui em uma repetição só. E aqui a gente teve um problema que foi o desvio padrão tá em zero. Então os indivíduos são todos iguais, né? Aí o que precisa acontecer? Precisa acontecer mutação. Então nesse ponto aqui aconteceu alguma mutação que gerou um novo indivíduo, né? Teve cruzamento e tal, vai ter cruzamento. E aqui, ó, a gente tem aqui uma solução válida, 1025, custo de 1025, é válido, né? Aí foi acontecendo, né? Foi as gerações, mutação, cruzamento. Aí chegou aqui em 1025. Aí depois todos os indivíduos ficaram iguais, ó, tá vendo? Ó, desvio padrão aqui está em zero. Aí ficou assim por uma série de gerações. Aí aqui provavelmente aconteceu alguma mutação, né? Quer dizer, com certeza aconteceu alguma mutação, porque os indivíduos anteriormente eram todos iguais. Aí a gente conseguiu aqui até uma solução melhor, né? Mas só que eu coloquei a parada do meu algoritmo, né, para ser o número de gerações, né, que é 100 gerações. Então a melhor solução que vai ser considerada vai ser a que eu encontrei na geração 100, tá? Que aí eu coloquei essa rota aqui, ó, 2, 5, 0, 8, 11, essa solução aqui, ó, tá? Que o custo é 1025, né? Inferior a 1 milhão, aí é uma solução válida. Aí, essa aqui com 1008, né, com certeza é melhor. Eu poderia ter mudado o critério de parada, por exemplo, para guardar a melhor solução encontrada até então, se acontecer uma piora, parar, por exemplo, ou no final, né, considerar aquela solução que eu encontrei ao longo da busca, né? Porque as gerações aqui, na verdade, é busca, né? A gente está fazendo uma busca, a gente gera vários indivíduos, né, inicialmente, e vai mantendo os mais bem adaptados, né? Então, no final, a gente conseguiu encontrar uma solução. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar sobre esse notebook, né, que é para resolver o problema do caixeiro viajante. Até a próxima. Até mais.